pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Se vocês conseguirem, manda um joinha no chat ou dá um joinha aí no vídeo para a gente poder começar. Tá bom. Laerte, Nalva, Alex, obrigada. Bom saber que vocês estão me ouvindo. A gente vai começar a nossa conversa sobre os óleos essenciais hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Nós somos a equipe Essência da Terra. Nós temos um grupo de educação continuada dos óleos essenciais, mas toda quinta-feira à noite eu dou uma aula onde eu explico o beabá do que são os óleos essenciais e como a gente pode utilizar eles na nossa vida. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação, podem mandar as dúvidas no chat, tanto aqui quanto no YouTube. No final, a gente responde todas as dúvidas de vocês. E a gente também tem um plantão de dúvidas toda quinta-feira à noite, que eu fico online na sala do Zoom para tirar dúvidas que vocês tenham específicas. E aí eu fico aqui à disposição durante meia hora para responder, caso vocês não queiram fazer a pergunta hoje. Ou caso surja alguma coisa amanhã, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vou explicar um pouquinho de onde eu venho. Então, meu nome é Tabata Mazeto, sou especialista em óleos essenciais e talvez assim como eu, há alguns anos atrás, você não conhece nada de óleos essenciais ou nunca ouviu falar ou não sabe o poder que eles têm ainda para a sua vida. Então, quando eu servia como missionária em Alagoas em 2015, uma das moças que morava na mesma casa que eu compartilhou uma gotinha de um óleo essencial, que eu não sabia o que significava. Hoje ele é mais conhecido como frankincense. E era um dia que eu estava sentindo muita cólica e estava difícil para sair para trabalhar. Ela disse, passa essa gotinha na sua barriga, e eu não acreditei muito, porque eu tomava Buscofen concentrado, mas eu aceitei, porque a gente era muito amiga, né? E no final do dia, quando a gente voltou para casa, ela me perguntou, e aí, Tabata, como é que tá a sua cólica? E eu literalmente tinha me esquecido completamente da dor durante o dia, enquanto a gente saiu para trabalhar, para andar na rua. Eu fiquei impressionada com o efeito daquilo. E eu tinha andado o dia todo e nem lembrei da cólica. Então, quando eu falei para ela, nossa, minha cólica passou 100%, ela me deu aquele vidrinho e eu não sabia o quão significativo aquele era, que era um óleo essencial raro, até hoje ele é conhecido como o rei dos óleos essenciais. E somente em 2018, 2 anos depois, quando eu fui estudar em São Paulo, eu conheci o Dr. Júlio Nagliatti e ele me apresentou os óleos essenciais para usar no meu tratamento para Crohn. Então, naquele dia eu decidi que eu nunca mais ia ficar sem os óleos essenciais e que eu ia compartilhar isso com as pessoas por causa do resultado que eu tive. Então, com a aula de hoje, eu tenho 3 objetivos. O primeiro é educar. É ensinar para você o que são os óleos essenciais, para que eles servem e como eles funcionam. O segundo é te equipar com algumas soluções naturais para você usar no seu dia a dia. E o terceiro é empoderar, é criar o seu próprio plano de saúde, de bem-estar, através do uso dos óleos essenciais de uma maneira saudável. Ou seja, eu acredito que quando a gente só recebe a educação, nada muda no nosso dia a dia, né? Quantas palestras a gente assiste, a gente sabe muita coisa sobre dieta, mas a gente não põe em prática. Então, a mudança, ela acontece quando a gente põe em prática. E a minha missão é empoderar as pessoas, ajudando elas a utilizarem os óleos essenciais na vida delas todos os dias. Então, hoje a gente vai falar sobre, primeiro, o que é um óleo essencial. Segundo, como utilizar os óleos essenciais. E terceiro, como ter os óleos essenciais na nossa casa da maneira mais inteligente possível. Mas, além do aprendizado, eu também gostaria que você tivesse uma experiência. Então, se a pessoa que te convidou para essa aula te deu uma amostrinha de algum óleo essencial, pinga uma gota do óleo essencial na sua mão e respira profundamente. Por exemplo, esse aqui é um óleo essencial, você vai pingar uma gotinha na sua mão, vai esfregar uma mão na outra, fazer uma concha sem encostar nos olhos e vai respirar profundamente. Se você conseguir, segura o ar até 5, até 10, para que isso fique mais tempo dentro de você e dê tempo de fazer as trocas gasosas. Esse cheirinho é maravilhoso. Você pode ter recebido um hortelã-pimenta, que é um estimulante, um limão, que vai te deixar mais fazer isso várias vezes durante o meu dia.
Então, se você tem um guia chamado Soluções Naturais, você pode abrir ele agora e começar a rabiscar ele comigo. Mas se você não tem, você pode acompanhar comigo e pedir para a pessoa que te convidou para essa aula te enviar esse guia em PDF depois, para você imprimir, rabiscar e anotar as suas impressões sobre os óleos essenciais. Então, vamos começar. Fala sobre saúde hoje em dia, você tem duas opções. Uma é a saúde moderna. Nesse modelo moderno, a gente é ensinado a lidar com os sintomas, como, por exemplo, quando a gente vê um incêndio de uma casa ou a gente ouve um alarme tocando, qual que é a atitude correta? Desligar o alarme ou chamar os bombeiros? Muitas vezes, hoje, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente não busca a causa do incêndio. A gente simplesmente desliga o alarme, ou seja, nós calamos os sintomas do nosso corpo e continuamos sem ouvir o nosso corpo. Essa é uma abordagem moderna. Desde o começo do século passado, quando a humanidade entendeu que os produtos sintéticos e químicos eram a solução definitiva para todas as questões de saúde que a gente teria. O que a gente não conhecia e não sabia naquela época é que a gente ia criar uma indústria dos efeitos colaterais para os nossos corpos. Essa indústria hoje movimenta 22,7 trilhões de reais ao ano em nome do bem-estar global. Mas a minha pergunta é, com tudo isso, com tanta pesquisa, tantos remédios novos, tanto investimento, a gente está ficando mais saudável ou a gente está ficando mais doente? O segundo caminho que a gente pode escolher seria uma abordagem da saúde natural, da medicina natural, através das plantas, massagens, chás, óleos, indo na raiz e não no alarme. Então, quando nós escolhemos o segundo caminho, a gente foca o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro cuidando da nossa saúde e não da nossa doença. Então, para que esperar adoecer se a gente pode cuidar da nossa saúde enquanto a gente ainda tem ela? René Maurice, que é o pai da aromaterapia, né, dos óleos essenciais também, o corpo, ele não adoece por conta de um vírus, de alguma coisa do tipo. O seu corpo já estava doente. E por isso, aquele vírus ou aquela bactéria encontrou um terreno fértil para fazer morada. Então, por que deixar o nosso corpo ficar fraco para depois cuidar e lidar com o alarme, com as consequências? Nós podemos fazer com que o nosso corpo seja uma fortaleza. E quando esses vírus e bactérias vierem, eles não encontram lugar para ficar aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que são os óleos essenciais. Você pode achar que os óleos essenciais são algo moderno, que eles estão na moda, que estão falando muito dele, mas na verdade eles já estão aqui por muito tempo. Há mais de 3.000 anos atrás, os egípcios já usavam os óleos essenciais para fins religiosos. E se a gente olhar na história, Hipócrates, que é o pai da medicina, já utilizava planta nos seus tratamentos, mais especificamente o óleo essencial de orégano, que é conhecido como um antibiótico natural. Até mesmo os médicos, como Jean Valnet, usava para ferimentos de guerra nos soldados. Então, a única coisa que mudou daquela época para agora foi um aperfeiçoamento na ciência da extração, que hoje ajuda a gente a ter óleos mais puros e quimicamente mais potentes. Então, hoje, eu não vou falar simplesmente de um óleozinho, de um aroma gostoso. Eu vou falar de um óleo que tem a química de uma planta que pode sim ajudar a sua saúde. Um óleo essencial que também é terapêutico. Então, o que é um óleo essencial? Vamos entender o que ele faz na natureza para entender o que ele vai fazer dentro da gente. O óleo essencial é o sistema imunológico da planta. É por isso que a gente precisa de plantas que sejam colhidas no seu país de origem e que, de forma natural, elas se protejam das ameaças. Quando uma planta precisa se proteger de uma ameaça, ela vai criando pequenas bolsas de óleos nas folhas, nos caules, nas raízes, para poder se proteger desses predadores e micro-organismos. A primeira função de álcool, então, é de proteger o seu organismo. E ele vai fazer a mesma coisa dentro da gente, porque dentro de um óleo essencial existem de 100 a 300 propriedades químicas, e é por isso que é tão difícil organismos e bactérias criarem resistência ao mecanismo de ação de um óleo essencial, porque na natureza, podem ser centenas, porque ela vai se adaptando. Você sabia que se você faz a extração de uma melaleuca hoje e a extração de uma melaleuca daqui 6 meses,
Você sabia que eles vão ter propriedades diferentes em um mesmo óleo essencial? Porque a natureza, assim como a gente, o nosso corpo, ela vai se adaptando às necessidades ambientais, dependendo do clima, dependendo do solo, dependendo das pragas daquela época. Então, a gente precisa entender algumas coisas sobre os óleos essenciais e sempre lembrar delas. Primeiro, os óleos essenciais eles são naturais, eles são livres de todos os agentes sintéticos externos. Quando eu falo que eles são quimicamente potentes, é porque a natureza produz essa química. E a gente muitas vezes produz essa química de uma forma sintética nos nossos produtos de beleza, shampoo, enfim. Segundo, eles têm uma potência aumentada. Por exemplo, uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. E é por isso que ele é tão potente. Às vezes as pessoas falam, mas eu já tomo chá, eu já tomo uma gotinha de limão todos os dias de manhã, mas é bem diferente. Por exemplo, a tangerina, ela é um antidepressivo natural, mas para você ter o efeito da tangerina como um antidepressivo, você precisa comer 14 tangerinas por dia. Quem que aguenta fazer esse tipo de tratamento? Muitas pessoas acabam desistindo. E um amigo nosso, que é um médico naturalista, ele fala que quando você toma uma ou duas gotinhas do óleo essencial de tangerina todos os dias, vai fazer o mesmo efeito do que se você comesse 14 tangerinas por dia. E quando os pacientes começaram a utilizar o óleo de tangerina, foi muito mais fácil eles aderirem ao tratamento. Então, os óleos essenciais, eles têm uma potência aumentada. Eles são aquele fator da planta concentrado. Os óleos essenciais, eles também têm a capacidade de penetrar a membrana celular e causar uma transformação celular, ou seja, de dentro para fora, não no alarme, mas na raiz do problema. Eles são seguros para uso aromático, tópico e interno. E desses que nós estamos falando hoje, são seguros porque eles são criteriosamente testados. É importante a gente entender que hoje, no mercado mundial, de óleos essenciais, mais de 75% dos óleos que nós temos são sintéticos ou preenchidos com óleos vegetais ou aromas artificiais para render mais. E é por isso que a Doterra estabeleceu um padrão de testagem dos óleos essenciais chamado CPTG. É um certificado de pureza terapêutica garantida, onde cada óleo essencial passa por 54 testes para certificar que eles são orgânicos, livres de agrotóxicos, puros, livres da adição de outros produtos e seguros para uso interno. Por isso, nós podemos beber os óleos essenciais. Então, hoje, a gente não vai falar só de um cheirinho, mas a gente vai falar de óleos essenciais que são naturais, seguros, de grau terapêutico. Então, como nós podemos utilizar esses óleos essenciais no nosso dia a dia? Existem 3 formas de uso que eu vou explicar para vocês. A primeira, e a que eu mais indico, se você estiver conhecendo hoje e for iniciar, é a aromática. O nosso sistema olfativo, ele tem uma conexão direta com o sistema límbico. Em poucos segundos, quando você inala um óleo essencial, você consegue induzir o sistema límbico a despertar uma memória ou emoções. Então, se você coloca 4 ou 5 gotinhas do óleo essencial em um difusor, esse difusor vai espalhar uma névoa bem fina no ambiente, mas ao mesmo tempo uma névoa muito poderosa, que vai liberando os efeitos aromáticos do óleo essencial e você vai mudando o seu humor. Você pode se sentir mais feliz, se sentir mais calmo e até te ajudar a dormir. Para mim, o difusor é a forma mais eficiente para você iniciar o uso dos óleos essenciais. Se você não tem um difusor na sua casa, você pode fazer aquilo que a gente fez no início. Pinga uma gotinha na sua mão e inala, porque aromaticamente é a forma com que ele chega mais rápido no seu sistema límbico, vai conseguir ajudar você a controlar as suas emoções, as suas memórias. A segunda forma de uso é o uso tópico. A gente sempre coloca um pouquinho de óleo de coco com o óleo essencial ele na nossa pele, pode passar ele na coluna, nos pés, no umbigo, na nuca, nos pulsos. E por que a gente põe um pouquinho de óleo de coco? Porque o óleo essencial, ele só se chama óleo, né? É só um nome, mas ele só se chama óleo porque ele é lipossolúvel, ele se mistura muito fácil com óleo, mas quimicamente ele é uma mistura de ésteres e álcoois. Então ele é muito mais álcool do que óleo. Por isso que ele consegue evaporar com tanta facilidade e fazer um efeito significativo rápido dentro do nosso organismo.
Então, se você quiser que ele fique mais tempo na sua pele e não evapore, você vai ter que colocar um pouquinho de creme ou de óleo de coco para que ele faça essa fixação e entre, ao invés de ficar um pouquinho aqui e evapore. Senão você vira um difusor ambulante. E a terceira forma é o uso interno. Você pode usar sublingual, colocando 2 gotinhas embaixo da língua todos os dias pela manhã ou antes do almoço. Você pode colocar uma gotinha num copo com água, sempre de vidro, porque se de plástico pode derreter o plástico. Ou você pode misturar com mel, pode colocar em uma cápsula vazia os óleos que são quentes para que ele não cause nenhum desconforto, como por exemplo, o óleo essencial de orégano, de canela, são óleos quentes. Lembrando que a gente só pode ingerir os óleos que têm o certificado CPTG, que é um certificado de pureza, para saber que você está ingerindo somente óleo essencial e não alguma outra coisa que seja sintética. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí 3 coisas que você gostaria de sentir mais e 3 coisas que você gostaria de sentir menos na sua saúde ou no seu humor. E conforme eu vou falando de cada um dos 10 óleos essenciais mais utilizados no mundo, se você se identificar com alguma dessas necessidades, você anota o nome desse óleo e a função que seria positiva para você, tá bom? Porque aí no final você pode fazer um protocolo mais personalizado do uso dos óleos no seu dia a dia. O primeiro óleo essencial que eu vou falar é um óleo muito especial para mim. Ele é um mix de gengibre, erva doce, semente de coentro, junto com hortelã, estragão, anis e semente de cominho. Por quê? Isso porque eu tenho algumas intolerâncias, como glúten, lactose, e não utilizo nenhuma outra medicação desde que eu cortei os corticoides. E eu ando com o meu Zengest na bolsa. Por quê? Porque ele é um mix de plantas que ajudam na sua digestão. Ele é conhecido como nosso omeprazol natural ou a nossa lactase natural, se você tem intolerância a leite. Você pode colocar 2 gotinhas sublingual antes das refeições ou massagear o seu abdômen depois de algumas refeições que te causaram mal-estar. Ele também é muito utilizado para quem tem muita ânsia, enjoo quando está dentro do carro. Então, o Zengest, ele é o nosso omeprazol natural. Ele não vai ter nenhum efeito colateral. As crianças podem utilizar, grávidas podem utilizar, idosos podem utilizar para proteger o seu sistema digestivo e ajudar se você tem alguma intolerância. O segundo óleo essencial é um óleo essencial que está em alta hoje. Inclusive, eu estava conversando com o Thiago. Acho que como a gente tem bastante gente assistindo pelo YouTube, pelo Zoom hoje, a gente vai sortear esse óleo essencial e ele chega na sua casa. Então, todo mundo que quiser participar do sorteio, eu quero. E aí a gente vê o nome de vocês e no final faz um sorteio, tá bom? Então, o segundo óleo essencial que eu vou falar é um que se chama On Guard. Ele é conhecido como nosso protetor. Ele é um mix de laranja, cravo, canela, alecrim e eucalipto. A função dele é para dar suporte para o nosso sistema imunológico. Ele é conhecido como um imunoestimulante. Ele dá suporte para o seu sistema. Então, eu viajo muito e eu sinto muita diferença de clima. Porque Cuiabá é muito quente, São Paulo às vezes está frio. Então, hoje, eu tomo uma gotinha de On Guard 3 vezes ao dia, sempre que a gente sente a nossa garganta reclamar. Então, você pode tomar uma gotinha com mel todos os dias pela manhã para manter o seu sistema imunológico saudável, ou você pode passar na sola dos pés, que tem muitos pontos estudados pela reflexologia. Nas crianças, é muito interessante colocar ou no mel ou massagear a sola dos pés antes delas dormirem. E você também pode deixar no difusor. Enquanto você dorme, você vai ter um sono terapêutico cuidando da sua imunidade. Então, agora, o óleo essencial de On Guard tem sido muito utilizado para deixar a nossa imunidade sempre lá em cima. O terceiro óleo essencial é o Peppermint. O Peppermint é aquele que eu falei lá no início, ele é muito forte. Uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, ele é um energético natural, ele dá disposição, ele é ótimo para acordar. Você pode tomar no chá de manhã, ou você pode colocar uma gotinha na sua garrafinha de água para ter energia durante o dia, vai tomando. Se você tem dificuldade de acordar cedo, pinga uma gotinha na beira da cama lá, deixa ele do lado. Pinga uma gotinha. Inala profundamente, você não... Vocês estão...
Parece que travou aqui, ok. Então, o peppermint, ele é conhecido como nosso energético natural. Eu conheço algumas pessoas que às vezes chegam cansadas do trabalho, ainda tem que fazer janta, tem que ajudar em casa e tudo mais, e aí à noite, quando eu queria descansar, na verdade ainda tem mais um turno de trabalho, né? Então, toma um banho e pinga uma gotinha de peppermint. Você vai ver como faz diferença para o seu humor, para você ficar mais animado. O lemon é o óleo que eu indico para a gente sempre começar com ele. Por quê? Muito do que a gente sente hoje em dia é por conta da intoxicação. Tudo que a gente utiliza, maquiagem, shampoo, mesmo que seja o mais natural possível, causa algum tipo de intoxicação dependendo de como ele é feito no nosso corpo. Então, ele faz um detox natural. Alguns papas do fígado, capa de gordura do fígado, que é conhecido como esteatose hepática, só com o uso interno do óleo de limão na água diariamente. Uma gotinha 3 vezes ao dia num copo com água. Ele também é conhecido como um antidepressivo natural, assim como os óleos cítricos, como a tangerina, a laranja, porque esses óleos, eles são ricos em um componente chamado limoneno, que estimula a produção de serotonina e dopamina. Então, literalmente, se a sua casa tem um cheirinho cítrico, a sua casa tem um cheirinho de alegria. O óleo essencial de Deep Blue, que é o próximo, esse azulzinho que vocês estão vendo, ele é um mix de cânfora com camomila azul e ele funciona topicamente como um anestésico natural e um anti-inflamatório. Então, ele é muito indicado para quem tem fibromialgia, dor nas articulações, torcicolo. Eu conheço muitas pessoas que tomam um remédio para fibromialgia de 4 em 4 horas, Torcilax, Tandrilax, e isso tem sérias consequências para o nosso estômago, né? Então, a gente pode sim utilizar um pouquinho do Deep Blue, tanto em óleo quanto no formato de creme, porque esse óleo, ele é tão poderoso como um anestésico natural e um anti-inflamatório que os fisioterapeutas utilizam ele nos processos de reabilitação, para que a gente não sinta dor quando está voltando a fazer os movimentos. Então, eles desenvolveram o óleo já num potinho com creme, para que os fisioterapeutas não precisassem ficar fazendo essa mistura de um pouquinho de óleo de coco, 2 gotas do óleo de Deep Blue. Mas ele vem no kit introdutório, que chama kit de família. Então, ele é um óleo essencial muito bom para quem tem esse tipo de dor crônica. O óleo essencial de lavanda... e uma dica do Deep Blue. Se você sente muita dor e isso é recorrente, o Deep Blue ele não é um óleo essencial de uso interno, somente uso tópico para sua pele. Mas você pode fazer o uso interno, uma gotinha de copaíba sublingual. A copaíba ela vai ajudar muito o seu corpo a relaxar e essa sensação da dor ir embora. E eu também diria, se você sente dores crônicas, isso provavelmente tem alguma coisa a ver com o seu emocional. Então, deixa um cítrico sempre no ambiente, porque você ajuda a ficar mais feliz, o seu corpo libera mais serotonina e dopamina, e um corpo feliz sente menos dor, tá bom? O óleo essencial de lavanda, ele é mundialmente conhecido como um calmante natural, mas ele não é só um calmante para o nosso emocional, ele também é um calmante para a nossa pele. Então, para quem tem queimaduras, para quem é muito ansioso, tem um estresse, agora o óleo de lavanda tem sido um dos mais pedidos no mundo, por conta do momento em que a gente está vivendo dentro de casa. Eu conheço uma amiga, a gente apresentou os óleos essenciais para ela é médica, e ela falou, olha, não acredito muito, mas eu vou levar o livro para casa e vou levar os óleos e vou estudar, vou usar, vou ver como é que funciona. E ela literalmente sentou para estudar e disse que pegou qualquer óleo, pegou a lavanda, pingou uma gota na mão, inalou e foi estudar. E ela literalmente dormiu na mesa. E ela tomava clonazepam para dormir todas as noites. E no outro dia ela entrou em contato com a gente e falou assim, gente, o que aconteceu? O que vocês me deram? Porque eu peguei um olhinho lá e eu falei, qual óleo você pegou? Peraí, deixa eu ver qual que tá aberto. Eu peguei a lavanda, pinguei 2 gotinhas na minha mão e inalei, fui estudar e eu dormi em cima do livro. E eu tomo clonazepam para dormir. E desde então, ela não toma mais o clonazepam. Agora ela só usa o óleo essencial de lavanda para dormir todos os dias. Então, não subestimem a lavanda. O meu marido, ele não consegue acordar no outro dia de manhã, ele dá aula de inglês online também, e a gente tem que acordar quase 7 horas da manhã. Ele coloca o despertador e quando a gente usa a lavanda à noite, ele não consegue acordar no outro dia. Então, não subestimem, ela realmente é um calmante. O Breathe é um óleo essencial à base de eucalipto. E o eucalipto, ele é um broncodilatador. Então, a longo prazo, ele é excelente no difusor. Você pode colocar 5 gotinhas com um pouquinho de ar, ou pode passar no tórax,
E ele vai ter um efeito fantástico a longo prazo para quem tem rinite, sinusite, asma, porque ele abre as vias aéreas. Não sei se vocês conhecem um ditado popular, mas eu já ouvi minha avó falando que se a criança tem dificuldade respiratória, você pode colocar um galho de eucalipto no quarto dela e quando o galho secar, a criança vai melhorar. É esse mesmo princípio ativo que foi estudado cientificamente e descobriu que o eucalipto é um broncodilatador. Então, rinite, sinusite, asma, a gente pode utilizar o óleo essencial de Breathe e ele vai ter um efeito muito legal. Breathe em inglês, e a gente chama, Breathe, a tradução de Breathe é respire, né? Então, ele realmente é um óleo que ajuda a gente a respirar. O óleo essencial de melaleuca é um secativo natural, um bactericida. Para quem tem verme, pode ingerir umas gotinhas para uma limpeza interna. Ele é indicado para casos de candidíase e você pode fazer um banho de assento, colocar algumas gotinhas. Pode também passar topicamente nas espinhas e nas unhas, para as unhas não quebrarem. Ele é um dos óleos essenciais no mundo para estética e nos produtos de limpeza. Até quando tiver algum mofo na sua casa, alguma coisa assim, você pode espirrar melaleuca, que você vai ver que o mofo vai secar. O óleo essencial de olíbano, que foi o que eu ganhei da minha amiga, também é conhecido como frankincense. Ele é uma árvore que nasce no meio do deserto na Somália. E por conta disso, essa planta precisa desenvolver muitas propriedades para sobreviver só ao redor dela. Por conta disso, ela desenvolveu propriedades químicas que qualificam ela como um regenerador celular e um equilibrador hormonal. O uso interno para as mulheres que estão na TPM, menopausa, é fantástico. Ele também a gente pode passar na nossa pele para ficar com um aspecto da pele mais jovem. Ele é muito utilizado e tem vários estudos que vale a pena pesquisar. Vocês podem olhar na PubMed, alguns artigos científicos para autismo. A gente utiliza muito para autismo porque o óleo de frankincense é um óleo essencial aterrador. Ele é muito utilizado na meditação para concentração. Então, ele é muito, muito indicado. A gente pode até colocar junto com o óleo de alecrim, que é conhecido como o óleo do estudante, mas ele é, de fato, um óleo essencial muito poderoso. A gente pode tomar, a gente pode passar e a gente também pode inalar. E o último, mas não menos importante, Hipócrates usava esse óleo essencial, é o óleo de orégano, que é o nosso antibiótico natural para virose, bactérias, verrugas, infecções. Ele é muito potente, mas ele é um óleo essencial quente, então ele deve ser ingerido sempre em uma cápsula, ou com mel, ou no seu azeite, ou na comida. E quando ele for aplicado na sua pele, sempre com óleo de coco, para não queimar a sua pele. Mas ele é um óleo essencial muito potente, inclusive para quem sente muita cólica, a gente pode passar um pouquinho no abdômen e a cólica vai embora rapidinho. Enfim, a gente tem mais de 100 tipos de óleos essenciais dos que eu falei. Viram como a natureza é poderosa? Cada vez que eu sento para estudar um óleo essencial diferente, eu fico apaixonada. Inclusive, tem até um livro que eu posso mostrar para vocês no final, que eu sempre utilizo, chama Os Fundamentos Essenciais. E aqui tem muitos tipos de óleos essenciais, cada dia eu tiro para estudar um e descubro como a natureza é fantástica. Então, agora, a nossa última parte, como você pode ter esses óleos essenciais na sua casa da maneira mais inteligente? Existem duas formas. Primeiro, você pode conseguir esses óleos essenciais com a pessoa que te convidou para essa aula ou te enviou o link para você assistir. Ou você pode fazer parte desse movimento de bem-estar com a gente e se tornar um membro da Doterra e comprar a preço de atacado. E quais são os benefícios de fazer parte desse movimento com a gente? Você compra qualquer óleo essencial com 25% de desconto. E você pode, se você quiser, participar de um programa de fidelidade para membros que vai acumulando pontos a cada mês para você trocar por óleos de graça. Essa é a forma mais inteligente, porque a gente ganha óleo de graça todos os meses aqui em casa e é a nossa farmacinha natural. Então, para fazer parte desse movimento com a gente, você escolhe um kit de óleos essenciais para começar a sua farmacinha natural em casa. Pode ser o kit que atender melhor às suas necessidades familiares. Um kit com difusor, um kit sem o difusor de ambiente, de 5 ml, de 15 ml, com 27 óleos essenciais, ou com 10 óleos essenciais. Lembrando que qualquer um dos kits vai te dar direito de participar como um membro do Terra com a gente. E se você se identificou comigo e quer mudar a vida das pessoas
ensinando as pessoas a terem hábitos mais saudáveis, você pode se tornar um consultor de bem-estar e participar dos nossos treinamentos que acontecem toda semana. Então, agora que vocês já sabem o que fazer com os óleos essenciais e sabem o que eles podem fazer pela vida de vocês, eu queria te dar algumas opções do que fazer com essa informação. A primeira é mais energia e mais dinheiro com a sua saúde, usando os óleos essenciais. E se você aceitar esse desafio e dar uma chance para a natureza, assim que o seu kit chegar na sua casa, a gente pode marcar uma ligação, eu, você e a pessoa que te convidou para essa aula, para fazer um protocolo diário específico para suas necessidades, para você ter resultados bem rápido. Eu quero sugerir a segunda coisa. Compartilhe essa informação com as pessoas que são importantes para você e que você sabe que poderia ajudar a saúde delas. Eu tenho certeza que falando, vocês pensaram, nossa, isso vai ser bom para minha filha, isso vai ser bom para minha irmã, para minha mãe. Elas podem assistir essa aula que eu dou toda quinta-feira e decidir mudar o estilo de vida delas com a gente. E a terceira coisa é, faça o que eu faço. A doTERRA foi uma ferramenta de mudança na minha vida. E eu sei que você também pode ser um consultor de bem-estar e construir uma renda ao mesmo tempo que você causa um impacto positivo na vida das pessoas com os óleos essenciais. Agora, procurem a pessoa que convidou vocês para tirarem as suas dúvidas, digam qual é o melhor kit para você e para sua família. Vai ajudar com os descontos e a gente vai presentear você com uma consulta de bem-estar assim que o seu kit chegar comigo. Vocês vão adquirir o seu primeiro kit e vocês vão começar a sua farmacinha natural. Eu amo o que eu faço. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Realmente mudou a minha vida o uso dos óleos essenciais e tem mudado a vida de muitas pessoas que estão comigo já desde que eu conheci os óleos essenciais. Vocês são muito bem-vindos nos nossos grupos e toda quarta-feira eu dou uma aula de educação continuada e quinta-feira eu dou essa aula aqui para vocês conhecerem um pouquinho dos benefícios dos óleos essenciais. Então agora eu vou abrir aqui o nosso chat e ver se a gente tem alguma pergunta para responder. E aí, depois que eu responder as perguntas, a gente vai fazer o nosso sorteio. Todo mundo disse eu quero, eu quero, eu quero. Agora eu tenho que fazer o sorteio. Gente, para participar do sorteio, a gente precisa que vocês coloquem eu quero, porque o Thiago pegou o nome de todo mundo que está no eu quero e ele vai sortear em uma plataforma aqui, em um site, e aí sai o nome da pessoa, mas ele não tem como pegar o nome de todo mundo, principalmente do YouTube, porque a gente não consegue ver o nome das pessoas que estão assistindo, às vezes, tá bom? Tem alguma dúvida? Ah, tá, a Jéssica. A minha dúvida é... Pode escrever, Jéssica, qual é a sua dúvida? O Thiago tá pegando o nome do pessoal aqui. Tem alguma restrição para gestantes e bebês? Então, a única diferença em relação a gestantes e bebês vai ser a posologia. Então, se eu utilizo 2 gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta, porque eu tenho uma gestante que estiver enjoada, por exemplo, ela vai utilizar uma gotinha. As gestantes podem ingerir? Podem. Elas podem, mas a gente sempre indica para elas começarem com o uso aromático, depois irem para o uso tópico e fazerem o uso interno em última instância. Por quê? Elas estão muito sensíveis, a pele delas está muito sensível, o emocional está muito sensível. Então, por mais que ela não tenha uma reação por causa do óleo, pode ser que depois ela fale para você assim, foi por causa do óleo, eu tenho certeza, porque muita gente liga para a gente às vezes e fala assim, não, eu senti isso, eu senti esse calorão e foi por causa do óleo. E depois descobre que comeu uma comida que tinha alergia, que tinha alguma outra coisa, porque para os óleos intoxicarem uma pessoa, você precisa usar muito óleo essencial. Ela precisaria tomar mais de 20 gotas desse óleo essencial por dia durante uma semana. Então, não tem problema as gestantes utilizarem. A única coisa que a gente vai dizer é dilua com óleo de coco, se for passar topicamente, fazer uma massagem. E se você for ingerir, faça a ingestão somente uma gotinha com um copo com água ou na sua garrafinha. Comecem aos poucos. A gente pode ingerir vários óleos durante o dia, mas a gente precisa começar aos poucos para entender como o nosso corpo vai reagir, porque cada corpo reage de uma forma diferente aos óleos essenciais. Tá bom? Então, não tem problema, elas podem utilizar, só começa com uma gotinha, sobe para 2 e vai sentindo como seu corpo reage.
Tem alguma restrição para gestante? Eu quero. Tem uma convidada pelo YouTube, vou pedir para ela entrar por aqui para participar do sorteio. O Thiago está pegando o nome do pessoal do YouTube também. É só ela mandar eu quero lá que aparece o nome dela. Eu peguei os nomes do pessoal. Ok, eu quero. Não entendi o que é um óleo quente ou por que essa classificação. Ok. Então, Laerte, um óleo essencial quente, nós temos, dentre os óleos essenciais, óleos frios e óleos quentes. Quando a gente tem aqui no livro, por exemplo, eu vou abrir o óleo essencial de cipreste. O óleo essencial de cipreste vai vir aqui no fim, se ele tem N, que não precisa ser diluído, ou se ele tem um D, que significa que precisa ser diluído para passar na sua pele. Se ele tem um N, ele é um óleo frio. Então, quando você põe na sua pele, ele tem uma sensação leve. Então, se você tem uma pele que é sensível, não vai ter problema. Como uma criança, como um idoso, não vai ter problema se ele pegar diretamente na sua pele. Mas se ele tem um D de diluição, significa que para peles sensíveis, ele precisa ser diluído. Então, você sempre vai colocar um pouquinho de óleo de coco ou um pouquinho de creme, porque literalmente, quando você põe o óleo de orégano, que é um dos óleos mais quentes que a gente tem, é por isso que ele tira as verrugas, porque ele literalmente vai cauterizar a sua pele. Quando você pinga uma gotinha de orégano em cima da verruga, você sente a pele queimando, e aí ele fica depois vermelhinho. Então, tem gente que coloca o orégano na pele para verruga, mas mistura com um pouquinho de óleo de coco também, porque não quer sentir aquela sensação da pele queimando. Então, essa é quente e frio porque ele pode queimar e causar alguma sensibilidade na sua pele quando não for diluído. Mas são poucos os óleos, como, por exemplo, tomilho, orégano, cássia canela, o cinnamon bark, que são óleos essenciais mais quentes. O restante, a gente dilui para ele não evaporar com um pouquinho de óleo de coco, mas se for fazer uso interno, pode fazer normal, fora da cápsula. Oi, me ouviu, Lart? Fez sentido? Se fez sentido, ok. Se você não entendeu, pode perguntar aqui de novo que eu respondo de algum óleo específico. Entendido. Ok. Quantas vezes ao dia pode ser usado o óleo? Nalva, o óleo essencial ele vai funcionar mais ou menos como a homeopatia. Quanto mais vezes ao dia, pequena quantidade, melhor vai ser o efeito. Então, se eu tenho uma dor de garganta e eu uso um óleo essencial de On Guard com uma gotinha de limão uma vez ao dia, só de manhã, uma colher com mel, ele vai melhorar. Mas pode ser que aquela inflamação, aquela dor de garganta volte de tarde. Eu falo, nossa, vou ter que tomar de novo. Então, quando a gente tem uma dor de garganta, uma gripe, se você tomar 3 vezes ao dia uma gotinha, vai fazer um efeito muito melhor do que se você tomar 3 gotas de manhã. Então, você pode tomar, sim, geralmente a gente toma 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, dependendo do que você está sentindo. Eu tive uma experiência recentemente com infecção urinária. Então, eu coloquei 4 olhinhos que são indicados no livro para infecção urinária, somente uma gotinha de cada um. Tomei uma cápsula de manhã e outra no fim da tarde. E no dia seguinte já não estava mais sentindo desconforto. Então, quando você toma várias vezes ao dia, o efeito é melhor do que se você tomasse só uma. Mas quantas vezes ao dia vai depender de quanto óleo você está tomando também. Geralmente, a gente não faz ingestão de mais de 20 gotas de um óleo essencial por dia, porque o nosso corpo também precisa metabolizar esses óleos, e aí você toma pouquinhas gotas, no outro dia toma de novo, é melhor do que se você tomar muito óleo essencial e o seu organismo não vai conseguir metabolizar, ele vai colocar para fora e não vai ter um efeito tão positivo. Esse livro é encontrado no site para pedido, nele tem dicas de uso também, Alex? Tem. Se você não sabe onde encontrar, tem o site, o www.essenciadaterra.com. Lá você consegue encontrar o livro. A gente também tem o WhatsApp, você pode perguntar para o pessoal lá qual é o WhatsApp do pessoal do livro que a gente passa para você, ele chega na sua casa, a gente compra geralmente pela internet. E sim, nele tem esse livro aqui, a primeira parte dele é um sumário,
que está escrito assim, por exemplo, fadiga crônica, fadiga mental, enxaqueca. Então, ele vai ter o nome de várias doenças. E do lado, o nome dos óleos que são indicados para essas doenças. E aí, depois, ele vai ter um sumário que é só de óleos. Então, você vai ter lá o óleo de basil, que é o manjericão, coriander, por ordem alfabética. E aí, aqui vai falar tudo que o óleo de basil faz, quais são as propriedades terapêuticas desse óleo e como você pode utilizar para ter aquela propriedade no seu dia a dia. Então, ele é um óleo muito prático, muito bom para quem quer começar o uso dos óleos essenciais e também indicar, né? Você se sente muito mais seguro. Aqui no Brasil, é autorizado a ingestão? Sim, é autorizado. Os óleos essenciais da doTERRA, os de 15 ml, vão vir com indústria de perfumaria, para você fazer o uso tópico e aromático. Mas os de 5 ml, especificamente da doTERRA, eles vão vir com um rótulo de indústria de alimentos. Então, a gente conhece eles como aromas naturais. A gente utiliza tanto na culinária quanto no uso interno. No Brasil, a gente não fala que esses óleos são terapêuticos, porque como eles acabaram de entrar aqui, precisa ter estudo em solo brasileiro para comprovar isso. Mas eles já são utilizados há mais de 10 anos fora daqui, e esse significado de CPTG é a testagem que faz para ver se eles realmente têm a química que aquela planta tem para ter uma finalidade terapêutica. Então, sim, você pode fazer a ingestão contanto que tenha o selo CPTG. Alex, esse livro... Tá. Lert, esse livro vem no kit que compramos, qual vem os olhos? Não, esse livro ele não é um livro da doTERRA, Lert, ele é um livro à parte, é uma empresa que publica livros de óleos essenciais e alguns materiais, como os vidrinhos de 1 ml para fazer amostras. Eles traduziram esse livro para o português há mais ou menos um ano e fazem a venda dele no Brasil. A gente tem esse livro da versão em inglês, quando a doTERRA entrou aqui, eles ainda não tinham material em português, mas fomos abençoados agora, e a gente pode comprar ele pela internet também, ele chega na nossa casa. Edilene... Tá, para melasma, qual é o óleo essencial? Nós temos alguns óleos essenciais para melasma, Edilene. Edilene de Oliveira Barbosa. Tá bom. Melasma, você pode utilizar o óleo de copaíba, ele é um clareador natural. Eu, particularmente, tenho uma mistura, a gente compra um rolon vazio, e aí eu coloco um pouquinho de óleo de coco nesse rolon, coloco 10 gotinhas de copaíba, 10 gotinhas do óleo essencial de olíbano e 10 gotinhas do óleo essencial de melaleuca ou lavanda, vai depender se a sua pele é oleosa ou não. A minha pele é oleosa, então, eu coloco 10 gotinhas do óleo essencial de melaleuca para ser um secativo. Mas se a sua pele não for oleosa, você substitui a melaleuca pela lavanda. Por quê? O olíbano é um regenerador celular. Ele vai funcionar como um protetor solar natural. E a copaíba, ela é um antioxidante e um clareador natural. Então, se você passar essa mistura durante todos os dias, dependendo do grau do seu melasma, você vai começar a perceber logo no início que ele foi ficando mais claro. Existem outras misturas, como o gerânio com eucalipto, que também mostram em vários cursos que ajuda para melasma. Mas o que eu gosto bastante é essa mistura de olíbano com copaíba e um terceiro óleo essencial, que pode ser a lavanda. Passa todos os dias depois que você toma banho e à noite também. Pode passar de manhã, mesmo quando for sair no sol, não tem problema, porque ele vai funcionar como se fosse um protetor solar natural. Eu quero. Podemos fazer o sorteio? Acho que é isso, gente. Esse livro tem receitas de como usar os óleos para cada situação que precisamos? Sim, Alex, esse livro tem. Esse livro é tudo que a gente sonha quando a gente conhece os óleos essenciais. Então, a gente vai fazer o sorteio aqui. O Thiago vai compartilhar a tela com a gente para vocês verem. E aí, ó, eu queria fazer uma enquete aqui. Não, né? Vamos sortear o OnGuard, que eu falei que a gente ia sortear o OnGuard. Na aula que vem a gente sorteia uma tangerina, então, tá bom? Então, pode clicar em sortear para a gente ver que com o endereço que a gente vai encaminhar o óleo essencial de OnGuard para você, tá bom? Tinha duas Luiziane. Yara. Yara foi a última a colocar o nome aqui.
Yara, você está aqui com a gente no Zoom ou no YouTube? Se você está no Zoom, manda um oi. Se quiser mandar seu endereço no privado aqui para a gente conseguir encaminhar o óleo para você. Então, Yara, parabéns. Você ganhou um óleo essencial de On Guard de 5 ml. Ali vem 140 gotinhas que você vai poder utilizar todos os dias para a sua imunidade. Ele é uma mistura de cravo, canela, eucalipto, vai ajudar muito, principalmente nessa época. Para esterilizar a sua mão, se você estiver na rua, pode pingar uma gotinha na mão, que o Carvacrol, ele é como se fosse álcool puro, se não mais potente. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo travado aqui. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Aqui travou para mim. Mas talvez é a minha internet. Alex, então, o cravo imunizante dá literalmente para esterilizar a boca e não dar questões de pus e tudo mais. E a gente tem cravo dentro do On Guard. Então, ele vai ajudar a esterilizar o ambiente e a sua mão, tudo que você precisar também. A gente faz compra aqui em casa, borrifa On Guard com água, num vidrinho, 2 gotinhas de On Guard, borrifa nas compras para colocar dentro de casa por conta da época que a gente está vivendo, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos. Foi maravilhoso estar com vocês. Eu espero que vocês estejam aqui na quinta-feira que vem, fazendo parte desse movimento e convidando os amigos de vocês, tá bom? Um beijo no coração e até semana que vem.